Neste vídeo vamos criar o nosso primeiro projeto no Thunkable e ver como é que podemos gerir tanto os componentes como os vários ecrãs onde vamos adicionar esses componentes. Então, depois de fazer o login, vamos clicar em Create a New App. Na versão grátis só podemos criar 10 projetos deste género, mas depois podemos eliminar. Eu vou-lhe chamar simplesmente teste. Como temos a versão grátis, precisamos de tornar o nosso projeto público. Podemos escolher aqui uma categoria, portanto, eu neste caso vou escolher esta Just Testing. Estas categorias são usadas para as outras pessoas poderem encontrar o nosso projeto mais facilmente. Então, vamos clicar em criar e agora vamos então ter acesso ao nosso ecrã, o nosso ecrã que neste momento ainda está vazio. Podemos simplesmente adicionar mais ecrãs aqui em cima neste mais e podemos fazer algumas alterações a estes ecrãs aqui nesta árvore de componentes. Podemos eliminar um ecrã, neste caso eu vou eliminar o segundo ecrã, vou confirmar e podemos também alterar o nome de cada ecrã. Então eu vou-lhe chamar teste. Portanto, esta é a forma como podemos gerir os nossos ecrãs. Depois, temos os componentes. Temos aqui um número limitado de componentes, portanto, e aqui poderão procurar ver quais é que são os componentes que existem, mas vamos experimentar aqui alguns dos mais habituais. Então, vamos adicionar um botão, uma etiqueta, outra etiqueta e também uma imagem apenas como exemplo. Portanto, qualquer um destes componentes podem ser movidos aqui no ecrã, podem ser ajustados em termos portanto, como já vimos, de posição e também em termos de tamanho. É só uma questão de definirmos o que é que pretendemos e colocar os componentes na posição certa. Aqui nas categorias de componentes temos os básicos, temos os componentes que servem para, de alguma forma, exibir dados organizados, por exemplo, numa lista, numa grelha, portanto, exibir dados. Temos aqui componentes de input, ou seja, componentes para escolher algum tipo de informação, escolher uma opção, escolher uma data, marcar uma checkbox. Portanto, são esses componentes que aqui estão. Depois temos também componentes relacionados com elementos multimédia, portanto, animação, vídeo, e também outros componentes que podem ser embebidos no nosso ecrã, como por exemplo um visualizador de páginas de internet ou até um mapa. Portanto, qualquer um destes componentes é adicionado exatamente da mesma forma, portanto não é preciso nada mais, é só arrastar e colocá-los aqui. Portanto, vamos adicionar aqui só mais um componente, aqui text input, só mesmo para marcar uma diferença entre o que é o text input e o que é a legenda. Portanto, a legenda é um texto simples. Text input é uma caixa onde os utilizadores poderão escrever texto, ou seja, é aquela caixa em que no telemóvel o utilizador toca e aparece o teclado no ecrã para começar a escrever. Em qualquer altura, nós podemos testar a nossa aplicação aqui neste botãozinho que diz Web Preview. Também é possível instalar a aplicação no telemóvel e testar diretamente no telemóvel, mas em algumas situações poderá ser mais prático testar aqui. Portanto, agora, nenhum dos botões, nenhum dos componentes foi programado para fazer o que quer que seja, então neste momento isto não faz nada, simplesmente me deixa escrever e carregar no botão. Depois, no próximo vídeo, vamos ver como é que podemos programar estes componentes. Antes disso, vamos aqui ver como é que podemos fazer a gestão destes componentes, tanto em termos da gestão na árvore dos componentes, como do lado direito nas suas propriedades, nas propriedades de cada um destes componentes. Então, aqui nesta árvore, tal como fizemos com o ecrã teste, nós podemos também eliminar componentes usando aqui este caixote do lixo. É a única forma de os eliminar. Se clicarmos e depois carregarmos na tecla delete, eles não apagam. Tem que ser apagados por aqui. Algo muito importante é esta opção do lápis que permite alterar o nome deste componente.
por exemplo, eu vou chamar este botão confirmar e vou chamar a esta label, vou-lhe chamar label texto. Ok? É bastante importante nós definirmos estes nomes para quando formos programar, porque é importante definirmos durante a programação qual é que é a etiqueta 1, qual é que é a etiqueta 1, 2, qual é que é o botão 1, qual é que é o botão 2, e se tivermos 10 botões, seria difícil de fazer essa gestão. Se tivermos uma descrição mais exata do que é que cada botão faz, pois aí seria mais fácil. Então aqui vamos chamar a esta caixa de texto, eu vou-lhe chamar simplesmente caixa de texto. Portanto, podemos escrever como quisermos, não há problema. Em alguns casos podemos deixar sem nome, mas normalmente nós atribuímos nome a tudo. Portanto, estes nomes nunca serão vistos por quem vai utilizar a nossa aplicação. Portanto, fica só entre nós, o programador, portanto, não há nenhum problema. Depois, do lado direito, temos as propriedades destes componentes. E o que é que são estas propriedades? Como eu disse no outro vídeo, são as características físicas, se bem que isto é digital, não é? Mas são as características de cada componente. No caso do botão, temos aqui a primeira característica, que é o texto que está no botão. Então eu vou colocar aqui confirmar. Então, e esse passa a ser o texto do botão. Depois temos muitas outras propriedades relacionadas com o aspecto, portanto, em termos de cores, se é negrito, itálico, sublinhado, qual é que é o tamanho do texto, portanto podemos torná-lo maior ou mais pequeno, portanto, e depois de outras propriedades, como se está desativado, as posições, mais cores, portanto temos aqui uma série de propriedades que podemos olhar. Uma coisa em particular aqui do Thunkable é que algumas destas propriedades têm um asterisco. Existem propriedades que apenas se aplicam ou só aplicações para Android ou só aplicações para iOS. E, portanto, é preciso terem atenção quando aparecer este asterisco, quer dizer que essa propriedade em particular só poderá funcionar nesses telemóveis específicos. Depois, aqui por exemplo no label, temos também um conjunto idêntico de propriedades. No entanto, estas propriedades variam consoante o componente. Por exemplo, neste componente imagem, temos aqui, em vez de texto, temos a opção de escolher qual é que é a imagem deste componente. Para escolher estas imagens, nós podemos fazer o upload de ficheiros ou introduzir o link onde essa imagem está. Okay? Normalmente é mais prático fazer o upload de ficheiros. Convém que os ficheiros não sejam muito grandes para não pesarem demasiado na aplicação, uma vez que também temos um tamanho algo limitado de elementos multimédia que podemos carregar na nossa aplicação. Se eu nesta etiqueta fizer aqui algumas alterações, como, por exemplo, escrevo assim, por exemplo, nome, vou escolher aqui uma cor diferente, por exemplo, vermelho, então conseguimos ver estas pequenas alterações. Ok? Eu vou apagar aqui também esta etiqueta e vou fingir que isto é um formulário para inserir o nome de alguém e depois confirmar. Ok? Eu vou manter aqui esta imagem em baixo, simplesmente como exemplo, e vou acrescentar aqui agora uma fotografia qualquer. Vou aqui a Upload Files, eu vou escolher por exemplo uma imagem destas, ela é adicionada e ela é automaticamente colocada aqui. Depois podemos ajustar a imagem e colocá-la no sítio pretendido. Portanto, então esta é a forma de fazer esta gestão dos componentes e dos ecrãs. Depois no próximo vídeo vamos ver como é que podemos passar para a parte da programação e então começar a definir o que é que vai acontecer na nossa aplicação. Então, até lá.